Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem pessoalmente ou pela internet, eu vou só fazer uma breve menção à moção de apelo que vai para a pauta de segunda-feira, provavelmente, em consideração o júri que aqui está, e também depois, provavelmente, vem na segunda-feira, mas é a moção de apelo ao governo do Estado para que chame os excedentes da Polícia Militar. Eu estou fazendo só uma menção, porque hoje nós temos um déficit na segurança pública estadual muito grande. Só vou citar dois números para se exemplificar isso, e na segunda-feira eu me aprofundo mais sobre isso. Segundo os dados da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, nós tínhamos, na década de 80, pouco mais de 4 milhões de habitantes e tínhamos um efetivo policial de 12.500 policiais. Hoje, com 7 milhões de habitantes, nós temos um efetivo de 10 mil policiais, ou seja, nós quase dobramos a população e temos menos policiais esperando para ser chamados. Então, eu faço essa moção de apelo ao governo do Estado, até por um pedido da comissão dos aprovados excedentes do edital do concurso público 14 do CESIEP 2015 para admissão no curso de formação de soldados para ingresso no quadro de praças policiais militares, até pedindo que, se algum dos outros vereadores quiser assinar junto essa moção, seria importante para mostrar mais força no Estado. São várias câmaras de Santa Catarina que vêm aprovando essa moção. Então, eu faço essa menção hoje e provavelmente na segunda vai à discussão. O assunto que me traz hoje aqui, eu peço, as imagens que vão ser colocadas são aleatórias, não tem ordem, mas é só para ilustrar. Um assunto que tomou conta do cenário, talvez político, nos últimos dias, é a questão da unidade penitenciária, unidade prisional, como queiram, nos últimos dias. Esse assunto foi, eu vou dizer ressuscitado, porque ele não está sendo debatido novamente. Me parece que ele está sendo ressuscitado. No seguinte sentido, essas imagens que o Márcio coloca são imagens desde 2013 que a gente vem discutindo o assunto, discutindo exaustivamente a questão da unidade prisional em São Bento do Sul. Essa é uma matéria que saiu dizendo até a época que o juiz da comarca não havia... Pode voltar, por favor, Marcinho? O juiz da época não havia sido sequer consultado sobre uma eventual vinda de unidade prisional. E aí inauguramos. Essa é uma imagem com o Roberto, lá da Secretaria de Cidadania. Faz mal, Marcinho, pode passar, não tem problema. Esse outro ali, esse buraco, é só uma sondagem de solo que nós fizemos no terreno ainda quando estava todo com as árvores e tudo mais. Pode passar, Marcinho? Essa imagem com o Roberto, que alguns estiveram dias atrás na reunião. Essa é uma reunião em Mafra que nós aproveitamos com o comandante da polícia, com o CDL, estávamos mais vereadores, secretário, pode voltar, por favor? Lá em Mafra. Essa aí, tem como parar nessa imagem? Essa imagem anterior é uma charge do Jornal Gazeta, as duas são. Elas retratam o momento que nós vivemos aqui na Câmara, se eu não estiver enganado, em agosto de 2013, numa semana nós tivemos a audiência pública com o plenário lotado a respeito da necessidade, ou melhor, discussão da unidade penitenciária, e na semana seguinte, por proposição do vereador Fernando Malon, nós tivemos a discussão da questão da quimioterapia. Então, e era o momento que o Brasil fazia aquele monte de protesto e tudo mais, com aquela expressão, o gigante acordou. E aí eu lembro dessa charge, eu guardo com bastante carinho, inclusive, no meu gabinete, porque o Brasil acordou e São Bento do Sul sendo retratada, a Câmara de Vereadores com protagonismo, numa página a unidade prisional e na outra a discussão da quimioterapia. Isso, se você conseguir só antecipar, dá para ver ali, tratamento oncológico já, e na página seguinte, então esse foi o momento que a gente protagonizou aqui na Câmara, bem bacana, inicial, de puro debate e tudo mais. Eu acho que essa charge mostra muito bem o protagonismo que nós tivemos em questão completamente opostas, mas que a gente discutiu de forma bastante abrangente. Pode passar, por favor? A outra imagem por exemplo, uma outra charge na Gazeta, e eu sou fã desse chargista, eu acho que ele retrata muito bem a realidade, e essa é uma característica do chargista, para mostrar que enquanto nós estávamos vivendo aprisionados dentro de casa, os bandidos estavam andando na rua, porque isso foi uma realidade que nós vivemos aqui. Algumas pessoas eram detidas, presas por crimes um pouco menores, e o juiz mandava soltar, porque lá de Mafra dizia, olha, se vocês não resolvem o problema de vocês, não sei o que eu vou resolver. E nós tínhamos essa insegurança na cidade. Eu lembro que depois da audiência pública, de mais de 3 horas, se eu não estiver enganado, nós fizemos um café da manhã no Hotel Stelter ainda com o juiz de Mafra, juiz de São Bento do Sul, delegado de polícia, diretor de unidade prisional, prefeito, representantes da prefeitura, Câmara de Vereadores, estudantes, enfim, um sem número de pessoas. Se puder continuar passando, Marcinho.
E se não tiver mais nenhuma, você pode parar nessa imagem. São matérias a respeito do fato. Se puder parar na última imagem, eu agradeço. Mas, então, eu estou dizendo isso por quê? Nos últimos dias se voltou a falar bastante disso, como eu disse. E aí o que aconteceu foi que começaram boatos. E aí alguns foram desmistificados na reunião que os senhores tiveram aí essa semana, não foi, vereador? Foi essa semana a reunião dos senhores, né? Foram desmistificados. Por exemplo, a unidade prisional vai ter 700 vagas. Não vai ter 700 vagas, já está comprovado que não vai. Mas a unidade prisional não vai ser penitenciária industrial, vai ser um presídio. Vai ser industrial. Mas aí começam aqueles rumores, tudo de novo. 3 anos depois, a gente voltando, tudo o debate que a gente já exauriu. Mas aí a família dos presos vem junto. Não existe nenhum dado no Brasil inteiro que comprove que a cidade é tomada por pessoas que vêm de outras cidades quando uma unidade prisional é instalada. Mas não vai ser industrial. Será industrial. Mas vão fechar a unidade de Mafra. Não se fechará a unidade de Mafra porque ainda há demanda represada lá. Então, eu estou dizendo isso tudo por quê? Porque eu vejo a reestreia de um debate, essa charge também retrata bem, porque o prefeito de Rio Negrinho já havia anunciado que a unidade prisional ia para Rio Negrinho. Ele já tinha aceitado, os vereadores de lá tinham ido até Joinville e tudo mais. E nós conseguimos, com a audiência pública, com a força que nós mostramos aqui, com a necessidade, eu me lembro bem que o Pedro Esquiva estava aqui, ele disse que entrou no plenário contra a vinda da unidade e saiu do plenário a favor da unidade, porque ele se convenceu pelos argumentos aqui expostos. Então, eu estou dizendo isso porque aí a gente conseguiu praticamente tirar de Rio Negrinho e colocar em São Bento do Sul. Fica exatamente na divisa, a 50 metros da divisa Rio Negrinho. E agora a gente vê um monte de informação equivocada, falaciosa, dizer, mas agora vai vir, escola a gente não ganha, não sei o que lá a gente não ganha nada, agora presídio a gente ganha. Nós ganhamos escola, ganhamos institutos. Se queremos outros, temos que buscar essas demandas e o presídio, infelizmente, é uma realidade que tem que ser enfrentada. É dolorido, eu até fiquei feliz de ver o prefeito eleito Magno Bauman dizendo que é a favor na reunião. O que eu lamento só é a retomada, o ressurgimento de um debate já exaurido. Nós já discutimos, isso é exaustão, a realidade não mudou, continua a mesma. E dizer para os senhores todos, eu não faço a menor ideia de quem está capitaneando, quem está organizando essa nova empreitada de discussões, mas, inclusive, a sociedade civil organizada, todas participaram do debate, CDL, OAB, a CISBS, inúmeras outras. E nessa nova rodada eu já não vejo esse envolvimento tão grande. Eu fui até o gabinete da juíza hoje, a doutora Griselda, mas eu não pude falar com ela, não consegui falar com ela pelo compromisso dela, para ver se ela foi convidada. Doutor Rubens, na minha página pessoal, escreveu, também não fui convidado. Eu não acho, e por favor, não quero que ninguém me interprete mal, até porque ninguém quer ser pai de presídio. Não é uma causa, como se diz, simpática. Não é, mas eu acredito que a gente tem que discutir esse assunto. Estou dizendo porque, e eu vou usar esse exemplo que eu já vim com ele preparado para usar, eu não consigo imaginar hoje, honestamente falando, e não tenho qualquer outra razão para dizer isso, uma reunião de discussão sobre quimioterapia e o vereador Fernando Malon não está junto. Mas ele é o dono da causa? Não, não é, mas ele fez um levante aqui, ele abraçou essa causa. Não é o dono, mas acaba que está envolvido nisso. Eu não consigo hoje falar da paz sem o vereador Pete estar junto. Não porque ele é o dono da... Não, não é, mas ele está envolvido mais do que outro. E assim um pouquinho cada um. Eu não, com todo o respeito, eu não quero ser pai de nada e vou dizer de novo, não é uma causa simpática, mas eu só lamento muito ter sido excluído desses novos debates. Eu tenho todos os estudos, todos os números levantados durante 1 ano e meio a respeito da realidade prisional. Eu ajudei uma aluna de pós-graduação da UNC a fazer todo o levantamento do sistema prisional regional com dados que eu levantei ao longo de 1 ano e meio. Então, eu só penso que eu não é vaidade, não é de forma alguma, mas eu acho que um assunto dessa envergadura precisa do maior número de informações necessárias. Então, não sei quem está capitaneando isso tudo, mas levar, como eu não sei quem é, a mensagem de que eu gostaria de fazer parte desse momento, porque é uma realidade difícil, dura, mas que precisa ser enfrentada. Se for para não ter, vamos não ter com dados. Agora, eu não vou mais organizar audiência pública, ficar gritando aos 7 ventos. Eu postei a respeito disso ontem, hoje postei a audiência pública, que do videodoc alguém assistiu, porque são 2, 3 horas, mas pelo menos que parem de falar aquilo que não conhecem, aqueles que estão falando, assistam a audiência pública para pelo menos ter uma outra impressão. Queria agradecer
o tempo que me foi oportunizado e ao Marcinho por disponibilizar as imagens. Obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador. Vereador Fernando Malon. Vossa Excelência, vereador, tenho tempo de até 10 minutos para as suas colocações.